sabe, faz ao vivo. A gente está aqui tentando de novo começar essa live, tá difícil, porque hoje aparentemente a meteorologia ao redor do Brasil não está muito boa. Mas hoje é o nosso dia de demonstração de escuta empática. A gente está aqui num cenário um tanto improvisado, porque não estou no meu lugar habitual, mas a gente não poderia deixar de fazer nesse momento essa tentativa de escutar. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Neidinha, e a gente está aqui tentando entrar, né? Para lembrar todo mundo que a gente costuma fazer lives toda segunda e toda quinta-feira, e que é sempre às 18 horas, né? E com os mais variados temas, mas essa é uma escuta empática que a gente tem feito, essa terceira vez que a gente vai fazer isso, né? Que é uma tentativa ao vivo de fazer uma conexão, né? Uma escuta empática com uma pessoa. Então, uma pessoa vem como convidada nossa, né? Voluntária, e apresenta algo que está vivo, que está pulsante, que está, né, rolando na vida dela, com ela e etc. E o nosso objetivo é a gente tentar se conectar com essa lugar, não concordar nem discordar, nem. Ixi, isso. Não. Então, a escuta empática é algo que fica além de concordâncias, discordâncias, julgamentos, opiniões, né? O objetivo é a gente oferecer uma companhia profunda, né? Que vai naquilo que a gente chama de humanidade compartilhada, né? Entre mim e a pessoa que eu estou escutando. Eu estou aqui tentando, mas está difícil. O que acontece? Aham, pronto. Mas alguma dificuldade estamos enfrentando. Parece que o pessoal, a Paula e o Igor, que estavam aqui comigo para fazer essa demonstração, estão tendo alguma dificuldade para entrar por conta da internet. Então, assim, vou pedir para a Paula, se puder dar um toque na Neidinha, pedir para ela entrar, porque caiu, mas a gente já está de volta. Neidinha fez o favor de colocar um fone, que no caso dela é uma coisa que incomoda bastante, né? Mas desafiador. Enfim. Então, estamos aqui. Lembrar também que a nossa comunidade Colar de apoio para lidar com conflitos continua aberta, recebendo inscrições e assinaturas. Se você quiser saber mais, basta ir no link que tem na nossa bio, né? A gente está aqui hoje um pouco atrapalhado por causa das circunstâncias, mas querendo muito trazer para vocês essa demonstração de escuta empática, ou pelo menos a tentativa, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Complicado isso, gente. Ai, a Neidinha chegou. Neidinha. Eu falei com ela, ela acabou de chegar. Você tá me ouvindo? Para mim você está travando bastante. Não sei se sou eu ou se é você. Alô? Bem-vindo. Igor, bem-vinda, Medinha. Oi, Neidinha. Oi, Paulinha. Você tá me Oi, escutando? eu tô ouvindo. Tô te escutando Legal. bem. Sim. Oi,
Aqui. Pronto, consegui escutar você. Neidinha, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Agora tô. Não tô mais. É que eu fechei o microfone porque o Igor veio aqui me perguntar onde é que tá acontecendo com a internet, não sei o quê. Querida, que epopeia para conseguir sentar e conversar com você. Eu estava aqui falando que hoje eu tenho a honra de receber você, porque eu estou bem contente de escutar você. É sempre bom trocar com você. Eu tô feliz de estar aqui, sabia? Porque o assunto é muito importante para mim, né? Aí junta as duas coisas, né? Essa questão da deficiência e a questão da CNV. Sim. A colar. Uhum. Então, eu queria saber se você quer se apresentar um pouco, falar um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer melhor. Bom, né? Eu sou Neidinha, moro em Mesquita, no Rio de Janeiro. Eu sou ativista da pessoa com deficiência. Estou nessa luta aí há muitos anos, tenho 57 anos. A minha profissão é assistente social, desempregada, e tenho poliomielite, e a sequela da poliomielite não é só a questão física e motora, e também a síndrome pós-polio, que é uma doença neurodegenerativa. Oi, Ulisses. Ulisses entrou. Ulisses é um amigo com deficiência também. E é isso, Lê. Bacana. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter convidado pessoas. Muito feliz de ter você aqui. Enfim, Paulinha já chegou. Será que agora a gente consegue ouvir a Paulinha? Paulinha quer dar um alô? Menina, acho que melhorou bastante, viu? Não sei o que que você fez aí, mas uau, transformou. Que bom, agora eu tô te ouvindo muito bem. Parece que a live estabilizou. Uf, dá uma tensão assim, né? Essa coisa de ficar caindo, entrando, saindo. Que Dá bom, sim. gente. Celebro. Tô chegando aqui feliz de poder fazer esse movimento com você, Neidinha, que é uma participante querida da nossa comunidade Colar, comunidade de prática de comunicação não violenta, de apoio para lidar com conflitos, de humanização das relações, tudo isso junto. E a escuta é uma dessas coisas que a gente faz nessa comunidade, né? A gente está aqui para demonstrar um pouquinho. Pode falar, amor. Igor chegou aí, consegue dar um alô, Igor? Será que sua internet agora permite? Consigo sim. Vocês me escutam? Contente de estar aqui com vocês, contente de ver a Neidinha. É isso aí, mandando um alô. Obrigada. E depois, a gente não sabe ainda, uma coisa que a gente vem falando nessas lives de escuta, Neidinha, é que a gente nem sempre sabe se depois realmente vai ficar no Insta ou se vai ficar no podcast, porque pode ser que você fale uma coisa depois e chegue à conclusão de que você prefere que isso não fique gravado. E aí só você falar comigo e tal. Mas caso isso vá depois para o podcast, uma coisa importante da gente dizer é que talvez a qualidade dessas lives de escuta seja um pouco diferente das outras, porque agora nós temos o lindo Pedro Salviato nos ajudando aí a fazer a edição do áudio nas lives normais, mas quando é uma live de demonstração de escuta, é difícil fazer isso porque aí envolve participantes outros que não tem um microfone, né, uma captação de áudio diferente, tal, enfim. Então, se o pessoal estranhar, mas por que essas lives é mais por isso? Tá, gente? Eu sinto muito. A gente, por enquanto, tem uma limitação tecnológica. Estamos pensando em como a gente pode lidar com isso da melhor forma, mas ainda não descobrimos uma solução. Ok. Ok. Muita emoção. Acho que tá todo mundo precisando de uma escuta depois desse cai, conversa, cai, não sei o quê. Vamos respirar um pouco. E você, querida, quer começar? Quer falar como que você tá? Eu quero sim. Eu queria trazer para vocês uma questão
que mexe muito comigo, lógico, evidente. Ontem foi o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, né? E assim, como todos sabem, eu estou fora, né? Tô como cuidadora, e isso me faz assim muito, dá um vazio, sabe? Começou. E aí eu estive essa semana com vocês, né? Participando lá com a Paulinha, e eu fiquei assim, pensando em várias, porque a nossa vida é uma coxa de retalho, né, gente? Tem várias partes assim. E aí eu pensei, não, eu não vou colocar a questão do ativismo da pessoa com deficiência, porque é muito mais profundo e complexo. E aí, hoje me caiu a ficha que é, é um vazio muito grande, assim. Ontem eu fiquei calada, eu fiquei mais com as demandas dos meus pais, fiquei dona de casa. E aí, hoje, vendo as lives, né, de todo mundo, eu falei, nossa, tá difícil para mim, ficar longe, né? Eu pensei em falar com vocês aqui sobre o capacitismo, né, o que nos causa, o que me causa, né? Não posso falar por outra pessoa, mas o que me causa as relações sociais no total, o que me causa cada reação de cada pessoa, ou, ou pelo bem ou pelo mal, né? No caso de alguma fala. E essa semana houve o motorista estava abaixando o elevador para eu entrar, me passa um cidadão e começa a bater palma pro motorista. Aí me veio logo a colar na cabeça, né? Gente, eu não consigo viver sem vocês, não. Assim, eu falei, gente. Aí me veio aqueles gatilhos, sabe, Lê, sobre o relacionamento abusivo, né, que eu já conversei. E isso pode ir para a internet sem problema nenhum. E aí me veio assim, uma vez eu estava saindo da água com meu namorado e um banhista deitado na areia começou a bater palma, assim, para ele, sabe? E aí me veio esse gatilho, eu falei, cara, e a vontade que eu tinha de mandar, né? Aí assim, estragou meu dia. Era meu aniversário, no dia da praia. E essa semana o motorista abrindo o elevador me passa um cidadão batendo palma. E não era idoso, pra gente pensar, não, é a geração, é a forma de pensar e tal. Aí eu olhei pro motorista, o que que eu faço com uma criatura dessa? Aí me veio a colar, né? Eu falei, eu só vou rir, deixa pra lá, eu tenho muitos problemas. Então, assim, é uma mistura, sabe? Assim, essa questão da deficiência. É, nem sempre é ruim, mas também nem sempre é bom. E nesse momento o que mexe muito comigo, o que está me abatendo, assim, por um bom tempinho, né? Esses dias é o dia 21 mesmo, que eu tô fora. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu poderia estar dentro, né? Eu poderia estar fazendo uma live, eu poderia estar escrevendo alguma coisa, mas eu me sinto fraca nesse sentido, né? Porque eu sempre estive atuando mesmo na frente. Eu acho que essa questão de eu não estar na frente de alguma gestão, de algum projeto, me incapacita me incapacita não, mas me trava, sabe? Para falar alguma coisa assim. Eu sei que mexe muito. Eu acho que nesse sentido, eu acho que a relação social, a representatividade social da pessoa com deficiência, no caso eu, é muita coisa, assim. Os momentos de dizer não, o momento de calar, o momento de defender a luta, traz muito calo, assim, no coração. É calo porque fica, né? Incomoda. Eu acho que é isso. Nossa, muitos gatilhos agora eu falando essas coisas. Muita coisa. Que a gente costuma dizer, né? A gente puxa um pelo, vem um urso. É, Né? E quando a gente fala de uma coisa que a gente passa a vida inteira, não tem como não ter urso, né? por aí. Enfim. Eu queria ver se a Paula ou o Igor gostariam de começar, ou se começo eu. Como é que vocês estão? Depois tá. Porque assim, enquanto eu ia te ouvindo, me pareceu assim que a maior dor é uma sensação de
Não é nem num pertencimento, porque é o que você falou, você é uma pessoa com deficiência, você pertence à luta, mas uma sensação de não ter legitimidade para falar agora que você não está lá no front, lá nas ações de frente, que você está recolhida num espaço de cuidadora, né? Você é uma pessoa que também precisa de cuidado, né? E cuidando, e ter essa... Eu me pergunto assim, se pareceu que tem essa coisa de estar num outro espaço e não ter tempo para essa luta que é tão significativa para você, que é uma coisa que afeta tanto a sua vida. É, parece que eu tô no mar, lá embaixo. Parece que apertaram assim minha cabeça lá embaixo no mar e eu não consigo subir. Porque essa questão de ser cuidadora não é para mim. Não me enxergo nela. Estou fazendo com amor, mas não me enxergo. E aí parece que tem uma coisa de sentido, é isso? Que essa luta toda ela trazia uma sensação de sentido, de propósito, de atividade, de agência. Objetivo de vida, Hum, oxigênio. oxigênio. Hum, Alguns acham que eu sou exagerada quando eu falo isso, mas não é não. É subjetivo, cada um sente de um jeito, né? sim. Eu vejo bem esse negócio, quando você fala isso, parece essa coisa da legitimidade, né? Tipo assim, é como se você não tivesse validação para o impacto que tem na sua vida você não poder participar desse espaço de representação que para você é tão importante, né? De luta, de articulação, que é uma coisa que você fez por tanto tempo na sua vida e que é como se fosse até uma coisa assim de identidade, né? É isso. E vem Igor, uma Paulinho. Eu coisa. queria chamar. Pode. Não, só uma coisa que me veio. Pareceu assim que talvez tenha uma tristeza porque você queria talvez estar mais conectada com essa coisa da luta, né? E aí, quando acontece essa situação, por exemplo, que você chega no ônibus e a pessoa bate palma, é como se assim, se reforçasse isso para você, como é importante talvez você estar conectada, porque é uma luta que diz respeito a talvez trazer mais consciência das pessoas para como é uma situação que precisa ser normalizada e que as pessoas com deficiência precisam dessa inclusão, né? E que não é nada excepcional o motorista fazer aquilo, quer dizer, né? E como às vezes fica essa tristeza por você querer estar mais conectado, ajudando a ampliar essa consciência, assim, é alguma coisa mais ou menos assim. Nossa, Igor, é isso mesmo, assim, eu não falei, né, não completei a respeito do motorista, porque é um direito nosso, né? Fui muitas vezes para Brasília para poder lutar pelo elevador junto com várias pessoas do país inteiro. E aí, falta de campanha no nosso país, né, desconstrução das nossas políticas públicas, me veio tudo assim, sabe aquele um segundo que vem tudo ao mesmo tempo? E aí, ao mesmo tempo, aquele eu se cuida, né? Predica colar, se cuida. Primeiro você se cuida. Então, assim, não ia valer a pena naquele momento eu me desgastar, parar para explicar para o homem que aquilo é um direito, né? Que é normal. Não ia adiantar. Naquele momento eu só ia gastar energia. Eu tinha muita energia para gastar em casa quando eu chegasse. Então é isso mesmo, Igor. É uma questão de direito mesmo, assim. Me parece que tem também, Neidinha, um lugar de que essas ações eram muito importantes para você e que tem uma saudade aí. Um lugar Muita. assim que enluta de certa forma, preparado, não estar Muita. mais ali. Eu acho que vocês sentem, eu imagino, né? Vocês devem sentir a mesma coisa quando vocês estão num espaço entre amigos, assim, que pensam iguais a vocês, né? Alguma coisa que conecta vocês. Então, junto com os meus iguais, eu me sentia muito mais viva do que eu tô agora. Uhum. Apesar das nossas Pertencimento também, discussões, né? que vocês não sabem, mas as deficiências lutam entre si.
discutem entre si. É muito engraçado. Mas assim, pisou na roda de um, derrubou a bengala do outro, é todo mundo junto para defender, entendeu? Uhum, uhum. Então tinha também um senso de comunidade, assim, de potência desse grupo, dessa conexão entre vocês com essa causa em comum. Sim, Uhum. sim, exatamente. Uhum. Que agora parece que fica uma solidão, talvez, por essa falta de companhia, de não estar participando e estar mais nessa, né, nessa função de cuidado. E aí tem essa solidão, você acha? Ontem eu estava pensando sobre isso, né? Essa solidão de estar longe dos meus iguais, da luta, na verdade, né? Eu tenho meus iguais aqui, algumas pessoas como eu, mas assim, causa uma dor muito grande. É isso mesmo, é uma solidão, assim. Teve uma live aí agora, ontem, com a nossa liderança, assim, eu fiquei pensando, nossa, como eu queria estar ali, matando. Aí eu matei a saudade um pouquinho de ver meus amigos há mais de 50 anos lutando. A nossa legislação brasileira de inclusão foi escrita por nossas mãos, assim. Lógico que foi o senador que puxou, né? Que eu não vou falar aqui o nome. Mas assim, só que foi escrito por nossas mãos, entendeu? Nós falamos, olha, a gente precisa disso, precisa daquilo. E assim, ao mesmo tempo eu tive um orgulho muito grande, sabe, Igor? Essa solidão, ela vem junto com o orgulho de ter participado e orgulho de conhecer aquelas pessoas, né? Essa semana foi enterrado ontem o Romeu Sasaki. Ele, uma pessoa que não tinha deficiência, mas que deu a vida por políticas públicas para gente. E toda vez que eu ouvi, assim, eu babava, né? Eu fico babando vocês, então, eu sou assim. Eu babava o Romeu o tempo todo. Ele, nossa, você é minha fã mesmo, porque não para de tirar foto. Eu, claro. Então, assim, é desse jeito, sabe? Então, esse ano a gente perdeu duas pessoas, aparentemente sem deficiência, e que lutavam muito pelos nossos direitos, assim. E aí, eu vendo essa cena ontem da live, com todo mundo lá falando, Igor, não posso dizer que não tinha solidão. Tinha solidão, mas com orgulho, muito orgulho. E lembrando daqueles que se foram todos esses anos aí. É uma imagem muito, é um pensamento muito romântico isso, né? Mas muito verdadeiro. Hum, Parece uma celebração, assim, daquilo que foi construído junto. Mesmo que você não Sim. esteja ali, tem essa tristeza, essa solidão, né? Esse frio, talvez tenha um espacinho vazio onde antes tinha tanta atividade e gente, né? Mas que tem essa celebração de conhecer essas pessoas, de fazer parte da vida delas e delas fazerem parte da sua e de vocês terem construído coisas grandes e importantes para vocês juntos. É isso. E a tristeza da perda dessas Pois é. pessoas. Eu sei que cada perda tem uma renovação, né? Alguém que nasce, mas eu acho que vai junto assim com a pessoa que se vai, ou o animal que se vai, ou a árvore que se corta, vai uma história assim. Então, parece Nossa, assim assim, que. Diga, desculpa. essa comparação que eu fiz agora foi muito profunda, assim. Parei para pensar no oxigênio, no amor que o animal dá pra gente. É isso. Parece assim uma reflexão sobre a preciosidade assim de cada indivíduo, humano, animal, planta, o que quer que seja. É, Mas essa importância de honrar e celebrar cada pessoa, cada indivíduo, né? Não diminuindo o fato de que é um fluxo natural da vida, que um vai, outro vem, mas sim, trazendo que essa perda dói, e ela dói e é insubstituível. Essa pessoa é insubstituível porque ela era única, como todas as outras pessoas. exatamente. Exatamente.
Neidinho, me pareceu que tinha, nesse momento, quando você falou dessa questão de estar vendo o movimento continuar, de ver essa perpetuação daquilo que você construiu, me pareceu que tinha um alívio também por ver esse seu trabalho e aquilo que você construiu continuar se perpetuando, mesmo que você não esteja lá para poder estar na linha de frente. Tem a ver isso? Foi um chute muito longe? Paula, quando você fala sobre o alívio, eu vou mudar a palavra, eu vou dizer esperança. Pedir a Deus, né? Eu creio, assim, que dê muita saúde para essas pessoas para continuar e reconstruir nossa política pública depois de tanta coisa que foi destruída. Entendeu? Então, assim, o alívio, você usou bem a palavra, o alívio, mas eu enxergo o alívio como a esperança de que essas pessoas continuem construindo, que agora, no caso, é reconstruir. Não tem nem como agora a gente parar para poder falar, vamos fazer isso, fazer aquilo, porque parou tudo, porque foi muita coisa destruída. O benefício de prestação continuada, sabe? Assim, a política pública, a verba, a cada rubrica de cada secretaria municipal, estadual, né? Para quem não sabe, rubrica, esqueci que a gente está numa live. Para quem não sabe, rubrica é o orçamento planejado para o ano seguinte. Então, assim, a pessoa com deficiência não tem mais grandes orçamentos. Nesse momento, a gente acaba tendo que pensar, a gente não, vou dizer eu, não posso falar pelo segmento, na saúde do geral, na saúde, né? A verba não pode ser cortada na saúde, não pode ser cortada na educação, principalmente. E acaba que as nossas demandas de pessoas com deficiência, ela fica de lado um pouquinho. Essa é a minha visão, né? Por exemplo, a defesa da mulher com deficiência na saúde, né? A política pública da mulher com deficiência na saúde é uma luta. Não tem ninguém para pegar no colo. Mês passado eu ouvi uma clínica falar que, já que eu não tinha acompanhante, que então eu não ia fazer minha ultra mamária. 2 anos sem fazer. Então, assim, é desse jeito. Aí, eu vou processar. Nossa, como cansa processar alguma coisa. Não penso muito nessa questão de processar. Porque aí eu vou ganhar alguma coisa, mas e as outras mulheres? Então, voltando para a CNV, é uma questão, é um vulcão, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que existe essa luta, eu acabo eu sou obrigada mesmo a pensar em mim, nas demandas que eu tenho no dia a dia, pensar na minha saúde. E aí, com tudo isso, eu sinto falta só do movimento, né? Eu queria não estar aqui com outros afazeres, eu gostaria de estar no movimento, porque com certeza eu estaria mais feliz e com certeza eu teria mais saúde. A minha saúde mental estaria bem melhor. Parece que chega um ponto agora que você vê que tem talvez uma sobrecarga, né? Essa coisa de você estar como cuidador agora e ver o quanto que precisa ser feito, né, nessa coisa dos direitos da pessoa com deficiência e essa vontade de estar lá, né, lutando por isso como antes e aí por isso esse sentimento de esperança de ver que isso volte a evoluir depois de muita mudança, ao mesmo tempo você queria ver um jeito de equilibrar o autocuidado, né? Porque como não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, talvez uma busca por como equilibrar esses cuidados todos, né? Essa sua função de cuidadora, com o seu autocuidado e talvez em lutando que não possa estar tanto na linha de frente quanto você gostaria, que talvez fosse uma coisa que te desse mais vida, mais, né, vitalidade, mais sentido, ao mesmo tempo percebendo como você precisa se cuidar agora nesse processo aí, né? Nossa, Igor, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando eu estava ontem de noite,
Eu fiquei, porque tem a lista de necessidades, né? Não sei se vocês lembram que sentimentos e necessidades. Não sei se vocês lembram que eu falei que eu não consigo achar as necessidades. Eu tenho sentimentos, mas eu não consigo achar as necessidades. Ontem eu fiquei, qual a necessidade que eu tô nesse momento? É de ser feliz? Aí eu fiquei, a necessidade que eu tinha de estar lá, de sentir o perfume da minha liderança, que todo mundo estava lá sentindo e eu não. Que me veio à memória, assim, perfume, que não deve ser o mesmo. Mas, assim, é bem isso mesmo, Igor. E nesse momento eu só posso pensar no meu autocuidado. Aqui, nesse momento da minha vida, não tem espaço para o ativismo. Por enquanto, porque eu não vou desistir, não. Interessante você falar assim, porque aí, quando você fala assim, parece que existe um paradoxo. É como se o ativismo cuidasse de você e, ao mesmo tempo, não cuidasse de você. Você precisa cuidar de você, você precisa se afastar do ativismo e, ao mesmo tempo, quando você se afasta do ativismo, você sente falta, tipo assim, né? Machucam tanto. Então, quando eu falo me afastar do ativismo para cuidar de mim, é porque eu não aguento tanta coisa. Nesse momento eu estou cuidando, né? Então aí o tempo que me resta é respirar, ouvir uma música, participar da colar, conversar com alguns amigos, pouquíssimos amigos agora. E é por isso, porque o ativismo, não sei se vocês concordam, não sei se alguém que está ouvindo já passou por isso, requer muita energia, muita inteligência para discutir sutilmente com alguém que não entende o direito do outro ou não aceita o direito do outro, né? Ainda mais nos tempos de hoje. Nossa, Nedinho, quando você fala isso, eu conecto inclusive isso muito com esse movimento da CNV. Quando você fala, parece que é um certo nadar contra a corrente que a gente sempre fala nas sessões, né? Tentando mostrar para as pessoas algo que elas não veem, algo que elas não vivem, né? E que tem pouca abertura para poder escutar às vezes, tipo isso. É exatamente, Paulinha. É exatamente isso. Eu sinto muita falta. Nossa, esse assunto é muito complexo. Eu já estou indo já para. Porque, assim, quando fala de ativismo, quando eu falo dos nossos direitos, Neide, eu penso no direito do profissional. Eu estou falando do profissional, da sociedade. Eu penso assim, meu direito, mas tem o direito do outro também. Mas nenhum direito que um ou outro segmento tenha dá direito de respeitar o outro. Então, é por aí. Então, por isso que cansa muito, assim. Antes eu me sentia cansaço, mas agora eu estou com síndrome pós-pólio, tudo me cansa. E aí parece que é aquilo, acho que a Letícia checou antes, né? Essa coisa do paradoxo, é uma coisa que, ao mesmo tempo que te traz vitalidade quando você pensa e lembra de quando você estava no ativismo, é uma coisa que também está cansando mais. E aí talvez um enlutamento também por essa fase que você está passando agora, né? Que essas coisas todas cansam mais e talvez uma vontade de achar um jeito de estar nisso, mas talvez de uma forma mais leve, assim, talvez, ou se você pudesse contribuir, né? Parece que tem uma vontade muito grande de contribuir com o ativismo, mas de um jeito que fosse mais leve, que cuidasse mais dessa fase que você está passando agora, né? Faz sentido? Faz sim, faz sim, Igor. Mas eu vou te falar, o ativismo é uma droga lícita. Porque quanto mais tu entra, mais tu quer. Eu queria só o ativismo, mais nada.
Então, eu não conseguiria fazer um pouquinho. Eu faço parte do setorial estadual da pessoa com deficiência, de um partido. E aí, assim, uma amiga, eu e ela, a gente fez um resumo lá para nossa carta, um apanhado dos nossos direitos, o que temos hoje no estado do Rio e o que não temos, não temos. Então, assim, aquilo me cansou. Tadinha, ela escreveu mais do que eu. Eu falava uma frase assim, eu falei, olha, eu acho isso, 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 mas... Aí ela, mas é isso que você quer falar? Aí eu, acho que é. Então, o cansaço é mental, sabe? É muito mental. Então, alguns sintomas da síndrome pós-pólio, alguns sintomas, né? Pode causar como se fosse uma dislexia, que a síndrome pós-pólio é envelhecimento precoce. Vem o esquecimento, vem o entendimento, a falta de entendimento, entendeu? Então, assim, e isso eu aprendi a respeitar em mim, porque os sintomas não são iguais para todos os organismos. Então, isso eu aprendi a respeitar em mim, Igor. Aí eu te falo, eu não consigo fazer pouca coisa, assim. Eu queria estar lá. Mas, enfim. Parece que para mim vem muito uma coisa de escolha, assim, né? Que se você pudesse escolher com liberdade, seria estar plenamente ali, mas parece que a fase que você está hoje, não só, né, em relação à síndrome, mas também aos cuidados que você tem com outras pessoas, meio que restringe essa escolha para você, e aí por isso que dói às vezes, né? É, exatamente. Exatamente isso. Eu estou fazendo, eu comecei cuidados, laboratórios de cuidados integrativos, lá da Faculdade Unifesp, com o doutor Acari, né? Tem as pessoas. E aí eu falando, eu não cheguei a falar para vocês, mas assim, eu fui num evento sozinha, primeira vez na minha vida, partidário, com um monte de gente na rua, assim, que não tinha lugar para eu passar. Aí eu bati a mão na bundinha de cada um assim, dá licença, né? Uma sensação de liberdade, gente, vocês não têm noção. Eu não tive medo da multidão. Eu não tive medo. Eu falei, cara, como eu era mimada, assim, porque todo mundo me protegia. E eu com a cadeira motorizada fui sozinha, né? Dá licença, dá licença. Abati um, por onde eu passo aqui, que eu não tô enxergando nada. Então, assim, uma multidão mesmo, vocês não têm noção. E eu saí de lá feliz, assim, com a minha liderança olhando, falando comigo, olhando para mim. Me deu uma energia enorme. Aí quando eu cheguei em casa, acabou. Acabou a felicidade, assim. Eu falei, gente, o que é isso? Eu sou bipolar. Aí a profissional falou, não, é porque você se sentiu satisfeita lá onde você estava, que é o lugar que você queria estar, que é lá. E assim, é muito, muito louco isso, gente, muito louco. Muito feliz, ao mesmo tempo chegar em casa, acabou a felicidade, assim. Andar na rua cantando com todo mundo. A minha colega que veio de Magé, é uma cidade muito longe da minha, gente. Ela veio de Magé para me incentivar aí, né? Aí, assim, ela, vou te levar no ponto. Eu falei, não precisa. E, tipo assim, uma multidão vindo comigo pro ponto, assim, cantando. Eu falei, gente, que legal. Eu acho que eu fui pra minha adolescência, gente, vocês não têm noção. Quem estiver ouvindo vai achar pouca coisa, assim, mas para mim foi muito, foi uma liberdade, uma felicidade. E aí, quando eu cheguei, e a motorista do ônibus concordando com tudo que eu estava falando, e ela me falando algumas coisas também, falei, gente, isso é de Deus. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, agora não tem mais ninguém para falar. Então, assim, aí acabou a felicidade. Aí eu ficava pensando nas necessidades, tá, gente? Cheguei em casa, acabou a felicidade. Falei assim, gente, qual é essa necessidade que eu não acho? O que que é? Hum. E quando você estava descrevendo essa liberdade de você andar, essa segurança, né, de você no meio da multidão, assim, essa coisa de fazer parte, parecia, sabe? De se sentir pertencente, de se sentir vista, É, de se sentir é, importante no sentido de ser uma pessoa mesmo, de ser reconhecida e valorizada, né? E como isso para você foi
uma injeção de vida naquele momento, né? Então Foi parece que é sim. muito isso, de se sentir viva, assim, se sentir parte, sentir que você é compreendida, que você é entendida, que a sua presença é valorizada e cuidada e protegida, né? E bem-vinda, que você é bem-vinda, né? E Isso mesmo. como isso tipo trouxe uma espécie de uma plenitude assim naquele momento. E aí Exatamente. voltar para casa talvez tenha trazido essa sensação de, de efemeridade, de ser uma coisa que acaba, de ser finito, A né? minha comadre tá falando que Hum, é pertencimento, é isso mesmo, Karen. pertencimento. Pertencimento lá junto com meus iguais. E aí você falou uma coisa que eu achei interessante, porque eu acho que é a segunda vez que você fala isso, né? Quem estiver ouvindo vai achar que é pouco, né? E aí fico com uma sensação que você olha para os seus sentimentos, para aquilo que te traz essa alegria, essa felicidade, essa plenitude, como se fosse uma coisa boba. E aí uma sensação talvez de vergonha ou acanhamento, tem? É isso? É, assim, eu não vou lembrar quais sessões nossas que foi falado assim, para lembrar do lugar que você está. Eu não vou lembrar. Mas assim, algumas pessoas falam assim, eu estou em tal lugar assim, assim, e eu teve uma vez que eu estava dentro do ônibus. Quando eu falo que eu amo andar de ônibus, as pessoas me olham assim. É por isso que eu falei, algumas pessoas vão achar, porque é subjetivo, Lê. Quando eu falo isso, é porque algumas pessoas podem achar bobeira, porque assim, pode não se conectar com a minha fala, porque é normal para vocês que andam, né? E que não tem nenhuma síndrome de fobia, alguma coisa assim, né? Porque ainda tem isso, não é só a parte física, não. Por isso que eu falei, por isso que eu sempre toco nesse assunto. Deu para dar devolutivo? Sim, parece que é uma coisa assim de nem sempre achar que é possível uma pessoa compreender plenamente aquilo que você está, o valor dessas pequenas coisas que a gente está acostumado a ter, então para a gente parece pequeno. É isso? É, é. Quando eu ando de ônibus, nossa, é muito louco. Tudo eu penso no coletivo, né? A Neuza que me falou isso, né? Que eu penso no coletivo. Quando eu ando de ônibus, eu tenho consciência de que eu estou impulsionando a relação social de uma sociedade com a pessoa com deficiência. Antes de conhecer vocês, eu já pensava assim, que eu não podia dar qualquer fora, porque senão aquela pessoa não ia ajudar outro cadeirante. Mas aí, depois que eu conheci vocês, eu falei assim, não, hoje eu tô afim, assim, de cuidado de mim mesmo, né? Hoje eu posso ser ativista, não, hoje eu não posso, porque hoje eu não tô afim, entendeu? Antes eu carregava muito isso dentro de mim, né? E aí, com vocês, eu aprendi o autocuidado, sabe, assim? E sabendo que se tiver alguma coisa fora de mim, eu posso pedir socorro também. Obrigada, Karen. Não posso ser tão gigante, senão o Michael não me pega no colo. Linda. É, essa parte de representar o tempo inteiro, sabe, o todo mundo, né? O tempo inteiro tá na luta, na batalha, parece uma coisa muito cansativa, né? Naquela hora que você falou de, como é que é? Porque eu posso processar, mas ai, que saco processar. E aí me vem muito aquela coisa assim de eu posso aprender a lutar e se alguém vier brigar comigo, eu brigo com a pessoa, mas ia ser tão melhor eu viver num mundo em que eu não precisasse aprender a lutar, em que isso não fosse necessário. Porque não é só sobre mim, mas sobre todas as pessoas, que também eu aprendo a lutar, mas e elas? E as outras pessoas? E aí parece que É, tem sempre essa preocupação com quem vem depois de mim e quem não tem os recursos que eu tenho. é, Uhum. é isso, Lê.
essa questão de processo, é, eu já percebi que eles acham que é só um cala-boca, assim. Eu falo empresas, que é um cala-boca. Ah, fulano tá querendo processar só para ganhar um dinheiro. Cansei de ouvir isso da empresa de ônibus aqui, desde quando eu era criança, que eu nunca processei e nem pretendo processar. Parece uma revolta com uma redução de algo que não que é uma busca de fazer valer um direito, aquilo que você estava falando antes, né, de as pessoas nem se darem conta do valor dessas pequenas coisas, do tamanho do privilégio que é ter acesso a essas pequenas coisas, esse poder andar no transporte público e ir de ponto A a ponto B em segurança, tranquilidade, né, de que o seu bem-estar físico, para não falar de nenhum outro, mas o mais básico, vai estar atendido. É, Inclusive a pessoa diminuir uma questão que ela não vive, né? Por geralmente isso vir de fora desse âmbito das pessoas que precisam desse tipo de política, precisam desse tipo de apoio e que deve vir do Estado e que não vem, né? pois é, Paulinha. Esse tema é tão complexo. Os favores políticos entre os setores são terríveis e deixa a população jogada. Toda a população, independente de deficiência. Nossa, esse assunto é muito intenso. Eu tô toda quente. eu ia perguntar como é que você está, se tudo bem. Eu tô muito quente. Tô suando. Não quero, né, ficar, como é que eu falo, estressando você também, né? Isso é uma preocupação Não, nossa. não. Uhum. Acho que já deu para perceber que eu gosto de falar, né, Lê? Eu também gosto, me sinto bem-vinda. Ah, que coisa. Mas você falou isso, né, dessa coisa da política pública e tudo mais, e parece que é uma situação daquela de cobertor curto. E você vê que parece que não tem como cobrir um sem descobrir o outro, e você percebe que as pessoas com deficiência acabam sendo aquelas que ficam descobertas no momento, tipo, como esses passados, né? A escolha foi a de deixar descobertas as pessoas com deficiência, é mais Sim, ou menos isso? sim. E pareceu que tem esse, vê se faz sentido, um lamento por ser, né, por estar nessa situação de pessoa com deficiência, ser aquela que pede para que você me enxergue com empatia, que pede para que você se conecte com a minha vivência, né? Acho que um pouco daquilo que a Paulinha estava trazendo, e como isso cansa às vezes, né? Como seria mais fácil se as pessoas olhassem e se conectassem e te vissem sem você ter que ficar toda vez pedindo e lutando por isso, né? Aí isso aumenta o cansaço, parece, né? Faz sentido. É. E aí vem olhar sem capacitismo, né, Igor? Olhar sem capacitismo. Tipo assim, lá vem a chata. Ou então. Ah, é muito ruim. É muito ruim. As pessoas. E aí as empresas, não é só a sociedade, não. Empresas também. Tem uma visão assim muito negativa. É boa para fazer propaganda. Político também, né? Não posso deixar esse tema de fora. Eu estou desempregada justamente porque eu não quis deixar usar minha imagem. E não vou deixar, eu vou ficar desempregada. Então, assim, é muito ruim, Igor. Se fosse uma coisa que pudesse superar o capacitismo com um acolhimento e uma inclusão verdadeira, né? Não uma coisa de fachada ou
É, para fazer propaganda. com campanhas informativas, né? Eu fiz muita campanha aqui. Muita não. Mas pelo menos a metade do tempo que eu trabalhei aqui, eu fiz algumas campanhas. Com a ajuda do Estado, com a ajuda da União, de amigos, né? Não propriamente do Estado União, mas de amigos que trabalhavam nesses setores. E as campanhas era muito produtivo. Na minha cidade não tinha carros estacionados. Tinha, mas uma porcentagem maior era estacionado na rua, ou metade, né? Como diz o Detran, né? Que tem que, quando a gente estuda para adquirir a carteira de habilitação, coloca duas rodas na calçada e duas rodas no asfalto, na rua. Então, assim, isso aqui não existe mais. Eu imagino que a maior parte do país também esteja dessa forma. Coloca carro em cima da rampa. Aí eu falei, cara, eu vou reclamar por causa de um carro em cima da rampa. A saúde que tá uma droga. Sabe, essas escolhas aí, alguma de vocês falaram a respeito disso agora há pouco, né? Eu acho que falei sobre o cobertor, né? Não sei se eu estou fazendo essa comparação bem assim, mas é isso. Eu penso assim, cara, eu vou reclamar de um carro que está na calçada, sendo que a saúde está pior, a educação está pior. Entendeu? Jogaram todas as pessoas com deficiência intelectual numa sala só, sem ter pessoas ditas normais, assim, com alunos, para um trocar com o outro. Então, assim, é muito pesado. Por isso que eu te falei, o ativismo é uma droga lícita, porque quanto mais se envolve, mais tu acha alguma coisa para poder militar. Parece que tem uma vontade grande de ser potente, né? De fazer algo, de mudar as coisas, de acreditar que é possível, né? Me vinha assim, é uma sensação de impotência, mas acho que além da sensação de impotência, é a vontade de encontrar locais de potência, a vontade de fazer e acontecer, e mudar as coisas. E essa droga, sendo que você falou, né, que é o quanto alimenta a alma, a sensação de vida que dá quando você percebe que é possível causar mudança, como as coisas que você chegou a construir com essas pessoas que foram suas parceiras de luta, né, de construção. Acho que eu gosto mais de falar de construção do que de luta, porque apesar de ser luta, apesar de ser extremamente cansativo, é uma coisa tão maravilhosamente positiva e ganha-ganha no longo prazo, né, me parece. Então, não existe um derrotado, né? Me parece que quando tem uma coisa assim, é sempre uma coisa que é construída e que faz da sociedade toda uma coisa melhor. Então, parece isso, assim, que vem essa vontade de estar nesse lugar de construção, de potência. Faz sentido? Faz sim, faz sim. Mas a luta mesmo é porque acaba sendo um ringue, porque eles lá não querem a gente. É uma construção, sim. Outro dia eu estava conversando com alguém e falei, cara, essa palavra luta, sabe? É igual a história da causa. A causa, para mim, eu falo tema. Eu, como assistente social, gosto de falar tema. Eu não sou muito fã da causa. Mas todo mundo fala causa. Aí eu desisti. Eu estava indo contra a maré. Então, aí, assim, sabe o que me cansa nessa situação toda? É que por exemplo, agora eu vou sair de lá de onde eu faço tratamento porque o fisioterapeuta não me atende devidamente. Eu sei demais. Então, assim, eu sei demais e sei o porquê que ele não me atende devidamente. Negacionismo, nega a doença que eu tenho. Nós somos seres humanos, mas cada um tem um organismo diferente. Então, assim, eu era muito bem atendida por uma outra profissional que saiu de lá. Então, eu vou sair de lá. Isso cansa. Então, às vezes, eu sei demais. Eu não sei se eu já falei nas nossas sessões, mas, assim, por eu saber demais, isso me cansa. E aí acaba gastando muita energia, porque eu fico aquilo na cabeça assim, eu não consigo relaxar. Então, assim, por eu saber demais, aí às vezes eu não sou bem-vinda também, né? Não é assim que eu sou a expert, mas eu sei.
entendeu? E a população mais humilde, os pacientes mais humildes que estão com essa doença e que essa doença ela é progressiva, quando eu falo, às vezes não me entende ou não aceita. E aí, com os profissionais, eu sei demais e, consequentemente, para eles eu me torno chata e não sou querida. Então, isso cansa, isso dói, isso machuca. Parece E isso me faz frustração também. Ai, desculpa. Parece uma coisa assim de, por você saber mais, você tem mais expectativas porque você sabe como poderia ser. Você tem conhecimento de como deveria ser, de como tem espaço para ser. E aí é muito frustrante, muito revoltante não ver isso ser colocado em prática, quando poderia ser colocado em prática. E que isso aí causa uma desconexão tanto entre você e as pessoas que atendem você, quanto entre as outras pessoas que estão ali junto com você na condição de atendidas, porque parece que você está exigindo muita coisa, ao invés de ser grata pelo que você tem, quando você, na verdade, acho que por conta dessa coisa toda de sempre olhar para o coletivo, fica muito revoltado, inclusive com o tratamento que as outras pessoas estão recebendo. E não ser compreendida nesse aspecto, é isso? Exatamente. É muito difícil. Estou te falando que esse assunto é muito complexo. É uma coxa de retalho. São várias camadas. Amada, eu queria ver como é que você tá, se a gente pode encerrar aqui, mais pelo horário que a gente vai dar uma sessão agora às 19h30. Mas eu queria ver como é que você tá. A gente... Eu tô feliz que estão aqui. Eu tô muito quente. Meu corpo tá espetando. Olha. É porque eu tô com calor, assim. E olha que tá fazendo frio, né? Eu sou friorenta. Não, Então, e eu assim, sei, você falou por causa da síndrome, inclusive você tem muito frio, né? mas eu tô suando para vocês verem o quanto é importante esse assunto para mim. É importante também eu estar com vocês, porque vocês me trazem leveza, assim. A Colar me traz leveza. Por mais que eu fuja, né? Como eu já te falei, que eu fuja, porque eu acabo vivendo muito a minha própria solidão nesses momentos, né? De me sentir fraca, não gosto. Toda vez que eu estou num embate de alguma coisa, eu lembro da lista de sentimentos, as necessidades que eu nunca consigo achar. Mas assim, e às vezes tem a Neuza, tem a Lid que insiste e acaba me escutando. Então, assim, é uma família e eu sou grata. E já estou chorando. As suas lágrimas são muito bem-vindas. Sempre, assim. Você contribui muito sempre. Eu quero te agradecer muito por ter vindo, ter trazido tanto conhecimento, tanta profundidade, não só aqui você oferecer esse pedacinho da sua vida, né, pra gente olhar para nossa humanidade através da sua, mas também é uma generosidade enorme, eu sempre fico, mas também trouxe muita informação, eu acho, sobre o tema, sabe, que é uma coisa que acho que falta muito, né, isso que você falou das pessoas que não têm deficiência, terem, né, buscarem aprender, né, para que vocês não precisem ficar ensinando, precisem se fazer ouvir, mas que a gente vá e ouça, né, os espaços, então, e abrir espaço para isso. Então, muito, muito obrigada pela sua infinita paciência e cuidado e, enfim, sabedoria da partida. Vocês que têm paciência com a gente. Obrigada, viu? Tá bom. Até mais tarde. Até, amada. Até. Beijo, minha querida. Boa Beijo. noite. Tchau. Tchau, tchau. Acho que a gente vai só dar os avisos. Se você quiser sair, pode, Neidinha, fique à vontade. E é só apertar o xizinho no cantinho da tela. Senão pode ficar também. A gente só para dar os avisos, então, a Colar, essa comunidade que a gente está se referindo, você pode ter mais informações a respeito dela clicando no link que está na nossa bio. Ali também tem o link para as nossas listas de transmissão no WhatsApp, onde você vai receber notificação das nossas lives, quando elas começam e tudo mais, porque aí você não perde nenhuma. E lembrando que a gente sempre faz lives toda segunda e quinta-feira, às 18 horas. Algumas são demonstrações de escuta, como essa,
e outras são a gente falando sobre temas. Eu não lembro se a gente já fechou o tema da próxima live. Acho que ainda não. Era o Eu Não Mas, Consigo? eu não consigo, isso. A próxima live é Oh. sobre isso. Sobre, não consigo. Não consigo, não dá, não é pra mim. Enfim. E não sei pra vocês, mas pra mim esse é um tema quente. Igor e Paula querem complementar? Faltou o quê? Acho que é só isso mesmo. Para conhecer mais sobre a proposta da comunidade, tem o link na bio também, é pelo Hotmart, né, o acesso, e lá tem as informações, os valores, né, uma coisa também, a gente tem um valor sugerido de mensalidade, mas a gente negocia também se for um valor que não é acessível para você, a gente não quer que a questão do dinheiro seja um impeditivo, né? Então, clica lá na nossa bio e vem conhecer um pouco mais. E E se esse conteúdo fizer sentido, também compartilhe com outras pessoas, né? Enfim, a gente convida. É isso aí. E se você quiser aprender a fazer esse tipo de tradução de sentimentos, a ouvir as pessoas de uma forma mais profunda, manda uma mensagem pra gente, entra na comunidade. Vai ser um prazer partilhar essa outra forma de relação. Acho que é isso, né? É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. A gente se vê na segunda-feira às 18. Beijos, beijos. Beijos, beijos. Beijo, boa noite.